Olá, hoje é terça-feira, dia 3 de janeiro. População de Passo Fundo deve ficar atenta e reforçar os cuidados com a dengue. O que esperar da economia do estado neste ano? A gente fala sobre o assunto com o economista Julcemar Zilli, que também vai trazer dados sobre a cidade de Passo Fundo. Na série sobre os vereadores que tomaram posse em Passo Fundo, hoje você conhece um pouco mais sobre Márcio Patucci. E ainda as previsões astrológicas para a região em 2017. O canal de notícias está começando com essas e outras informações. Então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. Altas temperaturas e chuvas. Esse é o cenário perfeito para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e febre chikungunya. Bom, em Passo Fundo, a equipe de agentes de combate às endemias aumentou a fiscalização. Eles visitam casas, lavagens de carro e até apartamentos. Muito se fala, nós da imprensa repercutimos bastante, os agentes fiscalizam, conversam, informam, mas ainda assim encontramos pontos de risco na cidade. Nesta lavagem de carro, tonéis abertos com água parada dentro. Local ideal para a proliferação da larva do mosquito Aedes aegypti. Nestes casos, deve-se virar o reservatório e deixar a água escorrer. Nesta outra lavagem, caixa d'água coberta como tem que ser. Porém, a terra no fundo deixa a água suja, o que faz disso um facilitador a mais para o mosquito, mesmo com o lugar tampado. Com os pneus, o Ítalo, que é o proprietário do lugar, fez furos para facilitar o escoamento da água parada. Mas nem sempre isso funciona. O ideal aqui é tirar os pneus do tempo. E sempre me reorientando, passando dicas, o que é para fazer, o que não, tipo, não é para fazer. Igual hoje ali ela tinha falado sobre a cisterna e tal, que é para pôr a tela, que a gente vai providenciar. E os pneus também, sempre tem um cuidado. Pneus, isso. Dos pneus, eu estou tentando destinar eles, só que a gente não pode pôr no lixo da rua, né, que a gente diz. Aí a gente já vai providenciar para sair os pneus, já. Locais com lona preta como estas se tornam um criadouro em potencial da larva do mosquito. E uma dificuldade que as agentes encontram quando se fala em dengue é no momento que elas chegam nos prédios. Casas, lavagens de carro, tudo bem, não tem muito problema. A questão é que nos prédios, geralmente o pessoal está trabalhando, às vezes o síndico não se encontra e aí fica difícil. Sônia, o que vocês fazem para tentar então resolver esse problema? Às vezes a gente deixa um bilhete, né, pedindo para que o síndico entre em contato e marque um horário. Como vocês observaram, nesse prédio tem várias sacadas e do solo a gente visualiza que tem plantas. Nós não sabemos se lá não tem o pratinho embaixo com água naquelas plantas, né? A gente teria que fazer a inspeção, teria que ter acesso. Se com os apartamentos é difícil a colaboração dos moradores, é nas casas que geralmente a situação é mais tranquila. Aqui na casa da Dona Maria, já é rotina para a aposentada receber a visita dos agentes da prefeitura. Com uma piscina no pátio, a idosa cuida para não ter água parada e assim ficar livre do mosquito e do risco de doenças. Sim, sempre cuido direitinho, como for preciso. E a senhora se preocupa com essa questão da dengue agora com esse calorão? Sim, eu me preocupo muito, sim. E cuido. Tenho o prazer de cuidar também, sempre. O grupo é dividido para atender a cidade de ponta a ponta. Um trabalho de formiguinha e que de local em local, pegando uma amostra aqui e outra ali, faz a diferença no combate às doenças. Nunca é demais repetir. Caixas d'água devem ficar tampadas com telas de proteção. Tonéis e potes também. Vasos de flor com furos para escoar a água e pneus em locais cobertos. Com estas pequenas ações, todos saímos ganhando. Eu cuido bem direitinho, como for preciso, senão não tenho. A coisa que a gente não cuida, então não tem. É verdade. É sim. Em todos os sentidos. Muito obrigada.
Bom, o ano está começando e as perspectivas para a economia, olha, elas não são as mais animadoras. Assim como foi em 2016, o ano de 2017 vai ser aí de dificuldades. Bom, para detalhar o que podemos esperar pelos próximos meses, o Canal de Notícias convidou o economista, professor aqui da UPF, Gilcemar Zilli, doutor nesta área. Professor, seja bem-vindo à UPF TV. Obrigado. Você é quase nosso comentarista aqui de economia, faz parte da nossa programação, da Rádio UPF também, né? Bom, de um modo geral, o que a gente pode esperar, professor Gilcemar, desse ano que está começando? Então, o ano de 2017 ele vai ser marcado como um ano do início da retomada, né? Nós temos alguns setores que começam a apresentar alguns resultados positivos, começando pelo próprio Produto Interno Bruto, que é a soma de tudo que é produzido na economia, que em 2017, dado o atual cenário, ele apresenta um crescimento de 0,5%, frente a uma queda aí de quase 3% em 2016. Então, é um indicador que mostra que a economia começa a se recuperar. A indústria, a projeção apresenta também melhoras na indústria, que é a primeira a entrar na crise e também é uma das primeiras a sair da crise. E automaticamente isso leva a essa crise a manutenção ou a um momento difícil para o setor de serviços. Os serviços serão os últimos a sair. Exatamente por quê? O serviço, ele envolve muito a questão da renda das pessoas, né? Então, você tem a renda em 2017, ela não vai melhorar tanto, a taxa de desemprego, ela vai continuar alta, então as pessoas vão continuar desempregadas, e isso tudo faz com que as pessoas abram mão de serviços que não são de primeira necessidade, em detrimento a esses. Então, elas vão gastar com alimento, com vestuário, mas não vão gastar com produtos de beleza, não tão essenciais, né? Então, essa é a perspectiva para 2017. Associado a tudo isso, nós temos um comportamento positivo ainda do nosso agronegócio, que felizmente ele está mantendo a economia brasileira, né? Eu, pelo menos, foi aqui, não deixou a economia cair tanto. Segue segurando, que é uma boa notícia para a gente. E visto tudo isso, visto que nós temos uma projeção de boa produção, nós temos a taxa de câmbio elevado, os preços dos produtos, do soja, do milho, apresentando valores significativos, isso tudo, então, acaba elevando o comportamento, a previsão, dado o atual cenário da economia brasileira. Então, 2017 vai ser marcado por isso. Um início até o primeiro semestre difícil e um segundo semestre começa a apresentar resultados positivos. Você me fez um desenho aqui antes da gente entrar no ar de como seria esse gráfico. 2016 foi assim, queda. 2017 estabiliza para 2018 começar a crescer. A gente está naquele momento de fazer a curva do gráfico. Exatamente. De uma maneira simples é isso. É um ano de estabilidade dos indicadores. Eles caíam, 2017 vai se manter e 2017, segundo semestre. 2018, começa a tendência é que comecem a melhorar. Sem grandes perspectivas, então, para esse 2017. Não, para 2017 não muita coisa. Professor, muito rapidamente, no Estado, na sua visão, como economista, as medidas adotadas pelo governo, elas são assertivas? Essa política o governo tem duas possibilidades. A primeira é essa que ele fez, é cortar os gastos. Então, cortou, extinguiu algumas fundações, que isso é ruim, no sentido de você perder uma série histórica de informações, mas, por outro lado, você deixa de gastar, né? E a outra alternativa era aumentar os impostos. Então, aumentando os impostos, a população ia sofrer muito mais, automaticamente adotou-se pelo governo estadual a contenção dos gastos, mas ele ainda precisa fazer a contenção dos gastos dentro da casa dele. É aí que ainda mora um problema, porque para passar a redução para a população é bom. Agora, ele precisa melhorar, reduzir os seus gastos dentro do processo de gestão do governo estadual. Professor, de maneira mais breve ainda, Passo Fundo é uma cidade que depende da indústria, depende dos serviços educacionais, da saúde.
Qual é a perspectiva? A indústria começa a melhorar, mesmo o comportamento do Brasil. A saúde, por ser um bem necessário, basicamente nós vamos manter o crescimento que vimos em 2016. O agronegócio, a nossa região, vai melhorar, né? Vai manter esse comportamento. Os serviços é realmente o que apresenta um pouquinho de dificuldade. Então, 2017, para o setor de serviços, ainda apresenta uma certa dificuldade para melhorar. Final do ano de 2017, pode ser que as coisas melhorem bastante para a área de serviços. Queríamos notícias melhores, mas infelizmente essa é a realidade, não é? Mas são menos piores do que a de 2016. Com certeza. Professor, muitíssimo obrigada. Feliz 2017. Obrigado, igualmente. Obrigada. Bom, durante esse mês de janeiro, nós estamos apresentando uma série para que você conheça um pouco mais a vida, a carreira política dos vereadores que tomaram posse em Passo Fundo. O vereador de hoje é Márcio Patucci, do PDT. Meu nome é Márcio Assis Patucci, eu tenho 37 anos, eu sou filho do Neuro Antônio Patucci, meu pai já falecido, ainda em 1996. A minha mãe é a professora Jalila Patucci, conhecida de todos. Eu sou advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, tenho escritório aqui na nossa cidade e também faço parte do quadro de docentes da Faculdade de Direito há aproximadamente 6 anos. Meu gosto pela política começou desde cedo. Eu, em 1996, procurei a filiação ao PDT, ao partido em que estou vinculado até hoje, há mais de 20 anos. Enquanto aluno aqui da faculdade, eu tive a oportunidade, no ano de 2001, ser presidente do centro acadêmico da faculdade, o que, de certa forma, me proporcionou gostar um pouquinho mais da política. E, a partir daí, então, eu tive uma participação muito mais efetiva, muito mais forte em relação a movimentos sociais e movimentos políticos aqui na cidade de Passo Fundo. Em 2004, já formado, fui convidado pelo prefeito eleito à época, Ayrton Di, para assumir um cargo na Procuradoria-Geral do município, onde trabalhei durante 4 anos como assessor jurídico daquele importante órgão. Após isso, com a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, ainda no ano de 2010, eu fui nomeado, então, primeiro secretário de Segurança Pública de Passo Fundo. Atividade essa a qual eu me vinculei. Confesso que tive um carinho muito grande, muito forte em relação a todas as atividades que envolviam a segurança pública aqui de Passo Fundo e tive, então, com a minha eleição para vereador, já no ano de 2012, essa grande bandeira, ou seja, do meu mandato, melhorar cada vez mais a segurança pública aqui na nossa cidade. Eu fiz isso na primeira legislatura e agora, sendo reeleito vereador de Passo Fundo, nós temos esse grande compromisso de continuar lutando pela melhoria da segurança pública e, obviamente, que por outras áreas que são fundamentais para a nossa cidade, assim como a educação, saúde, a melhoria da infraestrutura e, por óbvio, a geração de emprego e renda para os trabalhadores da nossa cidade. E amanhã, nessa série, você vai conhecer um pouco mais sobre o vereador reeleito Patrick Cavalcante. Previsões para 2017, depois do intervalo, a gente conta o que diz a astrologia para esse ano que começou. Nós já voltamos.